Olá pessoal, dando continuidade aí à aula passada, como eu falei, eu dividi em 3 partes para não ficar muito cansativo, né? Então, após aquela parte introdutória aí, eu vou começar com aquela parte histórica que eu falei para vocês, contando um pouquinho aí como que foi a evolução dos meios de transporte. Então, eu falo um pouquinho aqui de alguns, né? Não falo tudo, porque a gente entrar dentro da parte de literatura, que traz tudo isso aí, a gente vê que é uma gama de informações, é muito grande, e eu fiz aqui uma parte bem sucinta, falar algumas coisas principais aqui, para a gente poder dar continuidade aí. Tá? Mas é bem interessante, eu tenho livros aí que falam a respeito dessa evolução dos meios de transporte, a parte enfatizando aí a rodovia e os outros modais, bem interessante. Mas aqui eu vou falar para vocês de forma bem sucinta, só para a gente se colocar aí dentro da disciplina, que é como eu falei com vocês no nosso primeiro contato. Eu acho muito interessante falar da parte histórica, quando a gente vê da parte de científica, então nem se fala, né? Então, eu começo falando assim, ó, é impossível reconstituir integralmente todas as etapas evolutivas dos meios de transporte terrestre através dos tempos. Então, a gente tem vários relatos com várias datas, né? Então, assim, não tem como reconstituir isso aí de forma exata, mas, assim, dentro de um parâmetro que é necessário aqui para a gente se colocar, né? Só para a gente ter ideia aí de como que foi isso, tá? Então, eu começo até com uma parte bem assim, né? Que é falando lá do livro sagrado de Gênesis, né? Narrado por Gênesis, a Bíblia, falando aí, né? Do caminho de Éden, trilhado por Adão e Eva, né? Que dentro da crença de cada um, aqui não vem o caso, né? Mas se houve aí essa etapa, né? De Adão e Eva, então eles precisavam transitar, né? Eles mesmo foram fazendo os seus caminhos aí para buscar água, para buscar comida, para montar seus abrigos, né? Então a gente sabe que os primeiros povos não foram diferentes disso. Foi Adão e Eva, a gente não sabe, mas os primeiros povos não foi diferente disso. Eram caminhos, eram trilhas que eles precisavam fazer, né? Para poder ir de um ponto ao outro, né? Ir aos rios, tomar banho, ir no mar, né, buscar comida, como eu falei, fazer suas moradias e assim vai. Então, um outro relato também dentro da Bíblia Sagrada é a Arca de Noé, né, usada como um meio de transportes aí, desculpa, né, quando Noé recebeu lá, né, o que Deus falou para ele lá para construir a arca e tal, mas tem esse relato, né? Mas já tinham pequenas embarcações antes disso para atravessar os rios, né? Para buscar comida, movimentação aí. Mas aí fala que dentro da Arca de Noé um produto relevante até os dias de hoje, que é o betume, né? Que foi usado aí para lacrar, para vedar bem a arca, né? Que foi o betume, que é usado hoje aí, né? Na composição asfáltica, né? Isso aí foi achado, né? Dentro da parte histórica aí, né? Quem estuda isso aí, o betume aí entre a madeira aí para vedação. Mas, enfim, a gente já estudando na parte de história, né, lá na pré-história, a existência de trilhos e caminhos, que é muito diferente daquilo que a gente vê narrado na Bíblia aí, que foi usado aí, né, para a busca do alimento e água. O objetivo é esse, até hoje a gente sabe disso, né, que o transporte de carga nosso é para isso, transporte de alimento, matéria-prima, e outros que a gente viu aí, mas a princípio alimento e água. Então era feito caminhos, né? Os melhores caminhos aí, né, em menores elevações, a gente verifica isso, usando um tipo de material aí para evitar, em época de chuva, né? A lama, então já usava pedra, a gente vê
esses relatos aí, né? Então, depois disso, uma parte importante é a descoberta que o homem teve entre usar o animal, né? De usar o animal para fazer o transporte, né? Então era usado o burro, o cavalo, o boi, né? Para fazer o camelo, para fazer o transporte, né? Mas para não transportar apenas com material, né? O que foi feito? Dentro do processo evolutivo aí do uso do animal, fazer carroças, né? Fazer carroças, e com isso foi criada então a roda, né? A princípio a roda de pedra, depois de madeira, até chegar nas rodas que a gente verifica aí nos veículos utilizados hoje, né? Então a gente vê que é um projeto que sofreu evolução, né? Mas que a ideia central foi a roda. Aí começaram, contudo, o ataque à natureza. Então, quando a gente fala da parte ambiental, a gente já vê isso aí, né? Então, já começou a mexer com os cursos d'água, né? Colocar, às vezes tinha que fazer algum movimento de terra, jogava essa terra para dentro da água, né? Estreitando aí os leitos dos rios, né? Então, a gente vê isso aí que já começa, né? Corte, aterro, obras para fazer a passagem sobre cursos d'água, né? Então, isso tudo a gente já vê que isso aí já começa anteriormente aí, né? A necessidade de transitar em qualquer época do ano, como eu falei, né? Em época de chuva, então era necessário o quê? Fazer uma estabilização do leito, onde as carroças passavam. Então foi usado o revestimento para isso, né? Areia, argila, pedra, o betume, né? Hoje em dia o concreto, né? O concreto, o cimento, tudo usado ali para fazer essa estabilização do leito, que é a nossa pavimentação de acordo com os conceitos atuais. Então, vários povos têm relatado aí dentro dessa teoria, vários povos desenvolveram vias e pavimentos em seu domínio, de acordo com a necessidade, né, de cada um. Os egípcios, há mais de 5.000 anos, usavam pavimentos de pedra, assim como construções que a gente estuda lá na história antiga, né, das pirâmides, que eram feitas de pedra, e assim caminhos também, né? Dentro de uma cronologia aí que vocês podem observar, de 360 a.C. a 360 depois de Cristo, os romanos tiveram um alto nível de desenvolvimento com técnica da construção de vias, né? Usando a técnica da construção maciça, né? Fazendo aí uma extensa rede de estrada, ligando Roma a várias outras regiões. E elas foram construídas em camadas de pedras superpostas, como no caso aí está mostrando a antiga cidade romana, a estrada Pompeia, né? A gente vê aí pedras superpostas. Hoje em dia não é só turismo, não pode passar carro, não pode passar nenhum tipo de veículo por ela, veículo pesado, né? Também a Via Ápia, feita nessa mesma época aí, em 312 a.C., com marcos aí, usavam o mármore para fazer a sinalização, onde ficava, né, a distância escrita ali em milhas, e pontos de troca de animal, né, que era assentada sobre a areia e construída sobre pedra talhada, a Via Ápia. Na Idade Média, com a queda do Império Romano, as estradas que estavam prontas foram sendo abandonadas, a construção parou, e algumas delas foram até destruídas para evitar invasões inimigas. Então tiveram, né, para evitar invasão dentro de Roma, né, destruíram algumas dessas vias, né, parte delas, para poder não sofrerem com invasões. Aí durante vários séculos, esse tipo de meio, né, de transporte não evoluiu. Restringindo ao transporte marítimo, com pequenas embarcações a vela, e terrestre, com veículos de tração animal. Então, pouco foi se desenvolvendo, né, nessa época aí da Idade Média. Com o passar do tempo, né, já foi chegando aí a era do Renascimento, século XV, houve então a necessidade dos romanos aí de restaurar essas vias,
né, e construir novas para poder fazer o transporte de mercadoria. Então começou a ter movimentação de portos, aí já começou então a ter uma relação entre vias e o transporte por portos, né? Pelas embarcações. Né? Então aí já começou o hidroviário. No Brasil a gente tem aí relatado, começa aí a partir do século XVI, quando foi a recém-descoberta do Brasil, qual foi o principal produto aqui a ser explorado? O pau-brasil, né? O pau-brasil era uma madeira de lei, né? Resistente, não precisava de usar nenhum outro tipo de produto nessa madeira. Ela, além de fabricar corante, era uma madeira própria para móveis, né? Navios, e a gente não tem nenhum relato de via para o transporte, né? De carroça, para fazer esse tipo de transporte no pau-brasil, não. Tem-se então que a madeira ela seguia pelos cursos dos rios, né? A localização da madeira facilitava também, né, na costa marítima aí, o transporte dela pelos rios. Então ela era cortada e jogada aí rio abaixo, tá? Não só o pau-brasil, como também a cana-de-açúcar, logo depois do pau-brasil, né, que foi explorado, não era plantado, cortou e acaba, né? Aí passou o quê? A exploração da cana-de-açúcar, que também não tem relato nenhum de vias abertas para esse transporte do cana-de-açúcar, porque os engenhos eles eram instalados próximos aos rios, facilitando também a descida das caixas de açúcar pelo mar. Tá? Depois passou para o ciclo do ouro. Então a gente vê pau-brasil, cana-de-açúcar, o ouro, né? Que com o declínio da produção açucareira Portugal buscou novas fontes de renda, né? E no relato disso, que tem no ciclo do ouro, é de algumas trilhas deixadas pelos índios. Nada de via maior aí em relação a outro tipo de transporte. Aí sim, no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, e chega aqui no Brasil a cultura do café, né? Então foram sendo construídas alguns acessos, né? Algumas estradas que a gente fala que eram acessos aí ao Porto de Santos, e estrada de ferro também. Então é um marco aí onde se inicia praticamente em paralelo aí as primeiras vias e as estradas de ferro. Só que essas estradas de ferro que imperaram juntamente com as embarcações, tá? Século XIX. Então, dá-se ênfase para a barca aí, né? Como surgiu o motor a vapor, essa barca de Clermont, né? Em 1807. Depois, o primeiro barco a vapor, que é a Savannah, que foi o primeiro barco a fazer a travessia do Atlântico, da América até a Europa, e um grande meio de transporte aí, que foi criada a primeira locomotiva, com a capacidade aí para rebocar 8 vagões, com 30 toneladas de carvão, viajando aí 6,5 km por hora. Isso aí, para carregar 30 toneladas de carvão, foi, né, um ápice dentro do sistema de transporte para aquela época. Então, o George Stephenson construiu aí a primeira locomotiva chamada Labouche. No Brasil, a gente vê que não demora tanto assim, mas foi criada a primeira estrada de ferro, juntamente, né, lógico, com a locomotiva também, e foi por iniciativa do Barão de Mauá, com 14,5 quilômetros de extensão, onde unia a Baía de Guanabara
serra, ao sopé da Serra da Estrela, no caminho de Petrópolis. Então, a primeira estrada de ferro. Essas locomotivas transportavam, né, uma parte passageiro, outra parte já transportava também carvão e outros materiais, tá? Aí tem destaque nessa mesma época nos Estados Unidos, devido à facilidade em relação à topografia de construir linha férrea. Então foi construída aí a Union Pacific para ligar, né, na cidade de Ogden, no estado de Utah, onde unindo os trios lançados do Atlântico para o oeste do Pacífico. Olha bem, que evolução, né? Então aqui vocês estão vendo que eu estou indo no Brasil e indo para outros países também, tá? Porque eu estou enfatizando a questão cronológica do tempo, tá? Então, lá e aqui. Então, essa via aí demorou anos para ser construída aí, né? Essa ferrovia, com essa extensão aí, tá? Depois, a construção oficial da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, que iniciou em 1880. Ela é uma das mais famosas do Brasil, porque ela foi construída sobre a Serra do Mar, onde tinha grandes obstáculos por causa do relevo. Muitos contam aí dentro da história que muitos envolvidos no projeto desistiram porque ficaram com medo, porque a linha férrea estava sendo construída, né, sobre um relevo muito acidentado, muito perigoso, tá? Então muitos desistiram naquela época, abandonaram o projeto, mas muitos ficaram firmes lá e construíram essa via. Daí o progresso do transporte ferroviário teve o seu marco no século XIX, deixando para trás então a tração animal, né? Houve também, nessa mesma época, a expansão do Império Turco, com uma famosa via chamada Estrada de Ferro de Bagdá, um destaque também dentro do sistema ferroviário. Também na Rússia, uma via que demorou 25 anos para ser construída, com 9.289 quilômetros, para ligar centenas de grandes e pequenas cidades da Rússia. Então, mereceu grande destaque aí. Então, depois, né, evoluiu essa via dentro de características aí para atender, né, os quesitos aí a gente já viu mais evoluído aí essa estrada de ferro. Dentro da cronologia, como eu falei, ó, tá nós aqui no Brasil de novo, dentro aí da nossa cidade, a estrada União Indústria. São 144 quilômetros, ligando Petrópolis do Juiz de Fora. Então, o trem percorria aí com uma velocidade de 20 km por hora, tá? Essa parte da via, atualmente, ela é absorvida em grande parte pela BR-040. A Dona Francisca, ligando Joinville a São Bento, em Santa Catarina, com 146 quilômetros. A fundação da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, também muito importante para o desenvolvimento do nosso país, né? A Estrada de Ferro Sorocabana, então vocês podem observar aí tudo dentro da cronologia, tá? A Estrada de Ferro Mogiana, ela teve sua construção dentro da história da expansão da cultura do café em direção ao interior da província de São Paulo, famosíssima também. Aí, então, tinha uma expectativa que as estradas de rodagem seria apenas um terminal para ferrovia, né? Não tinha essa ideia que se transformaria no que a gente vê hoje, né? Então, não aconteceu isso. O que esperava é que as estradas de rodagem era apenas um terminal para ferrovia, mas isso não aconteceu. Em 1909, já início do século XX, a Ford iniciou uma grande arrancada para o transporte rodoviário.
com a utilização do motor a explosão chamado Daimler. Então surgem aí os primeiros veículos. Daí, em 1930, existiam 2.255 quilômetros de estrada de rodagem, 5.917 para carroça, todas em mal conservação. Por isso que a ferrovia imperou. Então, a São Paulo Highway Company do Brasil estabeleceu aqui através de uma empresa inglesa, tá? E ficou aqui durante muitos anos, tornando-se a companhia ferroviária de propriedade britânica mais lucrativa de todos os tempos. Em 1946, o governo brasileiro assumiu a empresa e rebatizou com o nome de Estrada de Ferro Santos e Jundiaí. Por sua vez, essa via passou a fazer parte da rede ferroviária Federal Sociedade Anônima, tá? Que é o que a gente tinha antes aqui, antes de privatizar. A gente tinha Rede Ferroviária Federal, depois desmembrou em várias outras, tá? Uma delas que vocês conhecem é a MRS, que está aqui, tá? Então, essa ferrovia saiu dos britânicos e passou a fazer parte, então, da rede ferroviária aqui no Brasil, facilitando todo o escoamento do café pelo Porto de Santos. Hoje, com o avanço econômico, social e político, as estradas se classificam como vias circuladoras de riqueza de um país. A gente vê isso, né? E pode-se afirmar que o grau de desenvolvimento alcançado está totalmente relacionado com as vias de comunicação, pois as estradas é que estão contribuindo de maneira extraordinária para o desenvolvimento de qualquer país, né? Então, quando as vias, mesmo as estradas, né, imperando, igual está aqui, mas em situações ruins, né, não há esse desenvolvimento esperado. De acordo com o que a gente viu aí da história das rodovias, eu vou falar então da história do Ministério do Transporte, tá? O Ministério dos Transportes, né, eu vou falar em relação também à cronologia dele. Teve uma evolução aí, tá? Ele é chamado Ministério do Transporte, Portos, Aviação Civil do Brasil. Ele era o órgão responsável pelo assessoramento do Presidente da República, na execução e formulação e da política de transporte do país, até sua substituição pelo Ministério da Infraestrutura ocorrida no governo do Jair Bolsonaro, tá? Então, antes era chamado, né, Ministério do Transporte, agora é chamado de Ministério da Infraestrutura. Então, dentro disso aí, vocês podem observar dentro desse quadro, né, que desde 1860, ou seja, século XIX, a gente já tinha dentro do governo aí, né, uma responsabilidade, né, pelas vias. E a primeira aí era chamada Secretaria do Estado dos Negócios, da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Isso ficou aí durante 31 anos, vocês podem observar. Depois passou a chamar Ministério da Indústria, Aviação e Obras Públicas. Depois Ministério da Aviação e Obras Públicas. 1967 e 90 também chamou Ministério dos Transportes. De 1990 a 1992, o nome que a gente tem hoje, Ministério da Infraestrutura, tá? Depois, em 1992, aí, num curto período de tempo, chamou Ministério dos Transportes e das Comunicações. Aí começa a mudar de governo, começa a mudar de nome também, tá? Aí até 2016 ficou Ministério do Transporte. De 2016 ficou Ministério do Transportes, Portos e Aviação Civil, como foi mostrado no início aí, quando a gente está falando da cronologia. E desde a posse aí do Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019, passou a ser chamado então Ministério da Infraestrutura, tá? Então, de acordo com o decreto aí, né, de 2 de janeiro de 2019,
este órgão de administração pública tem a seguinte estrutura. A gente vê aí dentro desse esqueminha aí, né? O Ministério da Infraestrutura, o que tem nele aí, né? Dentro do Ministério a gente tem um gabinete do ministro. O gabinete do ministro é dividido aí na parte de assessoria especial do ministro, tá? Assuntos específicos aí internacionais. Então tem 4 assessorias aí, tá? Após essa assessoria ligada ao Ministério da Infraestrutura, né, dentro a gente vê que tem a Secretaria Executiva, e dentro aí a gente pode ver que tem as subdivisões aí, tá? Dentro aí, inclusive, é a parte que entra o que a gente vai enfatizar mais aí, que é falar aí do DENIT, né? Que é o Departamento Nacional da Infraestrutura de Transporte, tá? Que está ligado aí. Então, tem toda essa situação atual do Ministério da Infraestrutura, tá? E dentro do Ministério da Infraestrutura estão vinculadas as seguintes entidades: as autarquias, como está falando aí, o DENIT, a NTT, a ANTAC e a ANAC, né? O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, entra aqui o rodoviário, o aquaviário e o ferroviário. A NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né, que faz apenas o terrestre, é o rodoviário e ferroviário. O aquaviário, né, que é a ANTAC, e a ANAC, que é a aviação civil e a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Então se dividiu dessa forma, em autarquias, em empresas públicas, que é a Valec e a Infraero, e a Sociedade de Economia Mista, que é a Codomar, que continua desde a gestão anterior, tá? Agora temos aí também para falar a respeito do Plano Nacional de Aviação, PNV, tá? Então foram feitos vários planos para elaborar o setor de transporte no Brasil. Isso não se trata de uma atividade recente. Desde a época do Império foram adotados vários planos aí, né? Porque tinha uma preocupação, né, em relação a isso, e a ideia era que isso aí fosse uma iniciativa para poder preparar novos planos, né? Mas isso não aconteceu. Mas lá em 1822, na independência do Brasil, iniciou então os primeiros modestos planos aí para tentar organizar o transporte. Isso aí foi fundamentado em lei, como a gente pode ver, dentro do governo, né, imperial, provincial e municipal, com o objetivo de promover a navegação dos rios, abrir canais, construir estradas, pontes, aquedutos, admitindo concessão a nacionais e estrangeiros. Então a gente vê lá essa ideia em 1822, logo após a independência do Brasil. E isso vai, né, seguindo aí, através do imperador Dom Pedro II, diversos planos, diversos programas, né, mas nenhum deles foi levado adiante. Em 1911, a gente não tem mais relato nenhum, foi criada a Inspetoria Federal de Estradas, o IFE, né, o único órgão central para planejamento dos transportes nacional, com o objetivo de fiscalizar todos os serviços relacionados à explorações e construção de ferrovias e rodovias. Então está batendo com aquela parte histórica que a gente viu lá, né? Excetuadas aquelas que estavam sob a administração direta da União. Nessa época, o transporte ferroviário estava predominante, conforme a gente relatou aí, né? A gente pôde perceber aí. Tá